Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. E antes da gente continuar a nossa leitura, a gente vai fazer uma oração. Essa oração se chama Oração da Solidariedade. Foi uma oração captada do espírito de São Francisco de Assis e ela foi transmitida psicograficamente pelo espírito de Carlos Murion ao médium José Medrado. Bom, ela começa assim: Senhor, que eu possa, a quem está com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa a companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar. Sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância e desprendimento frente à pobreza. A solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Bom, gente, então, continuando a nossa leitura, hoje a gente vai falar de Charles de Saint-G, e esse G é um G mudo porque eles não colocaram o nome completo dessa pessoa, e ao lado desse nome vem a palavra idiota. Ele se comunicou na Sociedade Espírita de Paris em 1860. Esse rapaz, Charles de Saint-G, era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, quer dizer que ele não tinha desencarnado, ele estava vivo, né, nesse mundo da gente. E o espírito dele foi evocado com ele ainda vivo, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Quer dizer que ele era uma pessoa paralítica por completo, né? Ele não podia se mexer, ele não podia pensar por si mesmo, né? Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. E aí foi uma pergunta ao espírito de São Luís, feita ao espírito de São Luís. Poderemos evocar o espírito deste menino? E o espírito de São Luís responde: sim, é como se o fizesseis ao espírito de um desencarnado. E aí os médiuns perguntam: essa resposta faz-nos supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora. A resposta do espírito de São Luís foi a seguinte: sim, visto como presa ao corpo por laços materiais que não espirituais, sua alma pode desligar-se a qualquer hora. E aí vem a evocação do espírito de Charles, né, do menino. E a resposta é: sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. E vem aí a pergunta para ele: presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? E aí o espírito responde: de certo que sinto o cativeiro. E aí vem a pergunta para ele: quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesses em estado normal? E o espírito responde: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. E aí vem a pergunta para o espírito: experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa oriunda do vosso estado corpóreo? E o espírito responde: sim, por isso que é uma punição. Aí vem uma pergunta para ele: lembrai-vos da precedente encarnação, quer dizer, a vida que ele teve anteriormente, né? E o espírito responde: ó, sim. E ela é a causa do meu exílio atual. E aí vem uma pergunta para ele: que existência era essa?
E ele responde: a de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Aí vem uma pergunta: dizeis ser uma punição a vossa condição atual. Acaso não a escolhestes? E ele responde: não. Aí vem a pergunta para ele: como pode vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Aí vem a resposta: para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Aí vem a pergunta: podeis prever o tempo de duração da existência atual? E ele responde: não, porém, mais ano menos ano, reentrarei na minha pátria. Quer dizer que ele vai voltar para o mundo espiritual, né? Aí vem a pergunta para ele: durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual, que fizestes? Aí vem a resposta: Deus encarcerou-me. Logo, era eu um espírito leviano. Pergunta: tendes, quando acordado, a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Ele responde: vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. Pergunta: poderemos fazer algo de proveitoso por vós? Resposta: nada. Aí vem uma pergunta ao espírito de São Luís: tratando-se de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia para os desencarnados? Aí vem a resposta: as preces, além de sempre úteis, agradam a Deus. No caso desse espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém mais tarde Deus lhes levará em conta. Quer dizer que, tratando-se de uma pessoa que está viva, né, e de uma pessoa que está na condição dele, as orações, os pedidos de preces e tal, vai servir depois, não no momento. Aí vem uma nota de Allan Kardec embaixo, né, vem um textinho embaixo de toda essa conversa. Esta evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas. A nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. E aí vem uma instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dada na Sociedade de Paris. Os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. No caso desse espírito que se comunicou, essa punição não foi escolhida por ele, né? Deus que colocou essa punição para ele, pelo menos é o que ele diz. A aprovação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos os concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Executada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos que veem e ouvem sem, contudo, poderem exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo como da vossa língua. Quando tal sucede, dizemos: a vossa sensação é idêntica à dos idiotas. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Assim se explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Quanto aos idiotas, a vida contemplativa, isolada, da sua alma, sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida.
Desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual tenha consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Os atos de fúria, como de imbecilidade a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que deles sofre e se vexa. Eis que escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles, e acusariam de covardia os que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. A loucura não é das leis divinas, pois, resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene, que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais, e quando a Terra, nova ainda, houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada da felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Isso foi escrito por Pierre Joty, pai do médium. E aí, em nota, Kardec diz o seguinte, num textinho embaixo dessa comunicação. Houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo pelo qual o espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações. Considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu, considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões? Sem admitirmos a pluralidade das existências, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. E nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Qual, portanto, a sua sorte na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos? Mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam um limbo, isto é, um estado misto, que não é feliz nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados idiotas? Desafiamos a todos quantos negam a reencarnação para que saiam deste embaraço. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura injusta torna-se admiravelmente justo. O que parece inexplicável, racionalmente se explica. Ademais, sabemos que os nossos antagonistas, que os adversários desta doutrina, não têm argumentos para combatê-la, além daqueles oriundos do receio de retornarem à Terra. Respondemos-lhes: para que volteis, não se vos pede a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes. E daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que em certos países, longe de serem objetos de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Tal comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção quanto, por se verem repudiados na sociedade, seus espíritos compreendem tal contingência? Considera-se mesmo o favor
e verdadeira bênção a presença de um desses seres no seio da família. Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhe não apreenderem o alcance. Mas, seja como for, aos parentes se oferecem a ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhes seja esse encargo. De nenhuma compensação material, há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre os que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por esta prece. Obrigado, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.